Esse episódio de acampamento de verão começa mostrando o Oscar e a Lobo-Espinho dentro do carro, a caminho do acampamento, enquanto conversavam sobre o panfleto do lugar, que revelava algumas das atividades planejadas que poderiam ser feitas lá, como por exemplo, canoagem, ou então criar descansos de panela junto com os amigos. O Oscar estava bem animado com a ideia de ir pra lá, mas a Lobo-Espinho, por outro lado, não parecia muito feliz. E em seguida disse que na verdade não estava afim de fazer nenhuma dessas atividades planejadas, porque a vida toda dela já era planejada o suficiente. E a gente consegue ter uma ideia do que a Lobo-Espinho estava querendo dizer quando ela mostra o panfleto dela, com alguns avisos colados pelos pais, dizendo que ela não deveria estar perdendo tempo lendo panfletos, e sim estudando. Depois que ela afirma que achava que não ia se divertir lá, o Oscar responde que pelo menos ela ia estar junto com o melhor amigo dela, e em seguida pergunta pra mãe se achava que ele era alguém divertido, e ela imediatamente responde que sim, várias vezes, de uma forma até exagerada, e diz que ele era um garoto especial. Nesse ponto já dava pra notar a maneira como os pais do Oscar protegiam ele que nem um bebê, e o tratavam como se fosse perfeito, não cobrando ele nem um pouco para que se desenvolvesse em alguns aspectos muito importantes, e o deixando mergulhado em todo esse amor, atenção e cuidados exagerados, que acabaram resultando em ingenuidade. Os pais da Lobo-Espinho já pareciam ser o oposto, não sendo tão amorosos e protetores assim, mas sempre cobrando ela de uma forma exagerada para ter responsabilidade, planejamento e tomar decisões, o que por mais que tivesse tornado ela uma pessoa bem mais madura que o Oscar, continuava não sendo saudável, porque aquilo era demais. E a forma como ela estava indo triste pro acampamento é uma boa demonstração dos efeitos causados por esse exagero. O que faltava para ambos era equilíbrio, e a gente vai ver o modo como a criação de cada um foi responsável por maneiras diferentes de reagir a respeito de toda a loucura que vem a seguir. Chegando na ilha, a mãe do Oscar conversa com a monitora-chefe e diz que aquela experiência seria ótima para aliviar a ansiedade do garotinho especial dela, e as duas conversam sobre como a primeira vez longe de casa podia ser muito difícil. Só que no instante em que os pais se despedem e vão embora, a gente descobre que as monitoras daquele lugar eram, na verdade, bruxas, e que aquele com certeza não era um acampamento comum que nem os outros. Existiam monstros andando por toda parte, o sol, a lua, as árvores e praticamente tudo tinha vida ali. O lugar era pra lá de mágico. A Suzy então finalmente faz o discurso de boas-vindas entre muitas aspas pros campistas, afirmando que aquele era um acampamento completamente mágico e que eles poderiam fazer o que quisessem, contanto que não a atormentassem com seus problemas, porque ela não era mãe deles, e além disso, não queria ouvir um pio do garotinho especial da mamãe. No momento em que todos estão dando uma volta ali pra conhecer os chalés em que vão ficar, dá pra perceber claramente o quanto a Lobo-Espinho tava curtindo tudo aquilo e parecia bem mais feliz que antes. Ela conversava animada sobre as bruxas, sobre os monstros e sobre como tudo ali naquele lugar era muito mais divertido e interessante do que ela pensava, no fim das contas. Toda aquela esquisitice e aquela surpresa quebraram totalmente o planejamento e a visão que ela tinha a respeito daquela viagem. E isso fez com que a Lobo-Espinho se sentisse livre, fez com que ela sentisse que pela primeira vez estava no controle da própria vida e as coisas não seriam mais tão chatas e repetitivas como eram antes. Ela enxergou aquilo como uma grande oportunidade, uma chance de se conhecer melhor e de descobrir o que realmente queria, um lugar onde ela poderia ser ela mesma e fazer o que quiser sem saber o que viria a seguir. E é muito interessante a forma como não saber o que viria a seguir foi exatamente o que a fez tomar o controle da própria vida. Ela estava buscando emoções, sentimentos, novidades, surpresas. E o acampamento de verão era isso. Pra Lobo-Espinho, que antes se sentia presa, era liberdade. É muito fácil a gente encontrar pessoas, coisas e lugares durante a vida que nos alegram. Mas tu já notou como encontrar algo que te liberta é difícil? É por isso que quando a gente encontra, não pode deixar escapar. O Oscar, por outro lado, estava lidando com aquela situação de um modo completamente diferente da amiga. Desde o começo ele já demonstrou que aquilo não tinha o agradado e que não estava feliz. Ele considerava algo muito ruim
por não ser do modo que ele esperava e seguia tentando agir da maneira mais normal possível, buscando coisas normais e tentando levar os milhares de absurdos que estavam acontecendo na volta dele a todo momento como se fossem normais. Mas obviamente era meio difícil de continuar fazendo isso no acampamento de verão. As coisas ali podiam ser tudo, menos normais. E seguir tentando evitar e fugir não ia funcionar. Continuar mentindo pra si mesmo, dizendo que aquele verão ia ser normal, não era a resposta. E o Oscar acaba descobrindo bem rápido que seria impossível levar as coisas do jeito que ele queria, que seria impossível ter as coisas do jeito que ele imaginava, porque a realidade era que nada ali era o que ele esperava e não fazia a mínima ideia do que estava por vir. Agora só o que restava era tentar se adaptar nesse ambiente tão estranho, assustador e diferente. Mas uma criatura da ilha disse uma coisa pro Oscar que me chamou bastante atenção. O seu problema não é com as esquisitices, e sim com as novidades. Ele teria reagido assim em qualquer outro lugar que tivesse feito se sentir deslocado e sem o controle, porque esses fatores levavam a algo em comum: medo. Quando Oscar fica sabendo sobre uma tal porta secreta que poderia o levar de volta para casa sem chances de voltar atrás, ele topa imediatamente, sem nem pensar duas vezes. E então começa a seguir caminho por um túnel cinza que passava bem essa sensação de que ele estava deixando toda a magia do acampamento para trás. Mas no momento em que ele se depara com a porta de casa, escuta os pais conversando sobre ele e falando sobre como tinham ficado preocupados para valer, mas que ainda assim acreditavam mesmo que ele não iria querer ir embora depois que se acostumasse. Isso faz o Oscar pensar um pouco e o faz perceber que nem tinha dado uma chance de verdade a tudo aquilo, que nem ao menos se esforçou e desistiu rápido demais, logo na primeira chance que teve. Na primeira chance, ele escolheu fugir e deixar tudo pra trás por não ser como ele esperava. Mas naquele momento, o Oscar se deu conta de que estava prestes a cometer um grande erro. E por muito pouco, ele consegue voltar para o acampamento e para a amiga dele antes que o portão se fechasse para sempre. A questão é que o Oscar sempre tinha se sentido seguro até aquele ponto da vida. Ele sempre foi muito protegido pelos pais e sempre sentiu que estava no controle de tudo e que sabia o que iria acontecer em seguida e como as coisas seriam. Mas o acampamento de verão quebrou totalmente as expectativas dele e o fez se sentir bem longe da zona de conforto. E quando a gente tá longe da nossa zona de conforto, a gente fica com muito medo, fica apavorado com tantas mudanças, tantas coisas diferentes e com tudo que foge da nossa rotina. Ficamos repletos de incerteza, de insegurança e com o sentimento de que não estamos no controle. E é preciso ter muita força para assumir riscos e encarar o desconhecido de peito aberto depois de se sentir assim. E sempre vai ser assustador, sempre vai fazer a gente se sentir uma criancinha perdida e bem longe de casa. Sempre vai fazer a gente se sentir vulnerável e com vontade de desistir na primeira chance que tiver, só para voltar o mais rápido possível para a rotina, porque é normal, porque é mais confortável voltar para nossa falsa segurança de sempre e assim se sentir acomodado de novo. E quanto mais acomodado a gente se sente, mais difícil é sair disso e encarar o mundo, porque não tem jeito, a gente tem que encarar o mundo. Aquele era o primeiro episódio do desenho. E se o Oscar tivesse escolhido voltar para casa naquele momento e tivesse abandonado o acampamento de verão para voltar para a zona de conforto dele, ele não teria experienciado nenhuma das coisas incríveis que vieram depois disso. Não teria aprendido tanto sobre si mesmo, sobre a melhor amiga, sobre as pessoas e sobre tudo de belo que existia naquele lugar que no começo parecia ser tão estranho. Não teria vivido tantas aventuras, tantas tristezas, tantas alegrias e tantos momentos memoráveis. Ele teria deixado tudo isso pra trás como se não fosse absolutamente nada. E nem ao menos saberia disso. Teria perdido muito, muito mesmo. Mas o Oscar teve um ato de coragem e voltou, com muito medo mesmo, mas voltou. E isso fez o garotinho especial da mamãe crescer. O tornou mais maduro, mais corajoso, mais decisivo, mais responsável. O tornou uma pessoa melhor. Um ato de coragem, às vezes, é o que falta para alguém enfim começar a viver.